E aí, pessoal, beleza? Então, tô passando aqui para a gente apresentar aí para vocês, né, a primeira semana aí do PET 4 de matemática, né? Quem já viu aí, quem já teve a curiosidade para dar uma olhadinha, viu que o PET 4 continua aquela discussão de geometria, né? Que a gente começou a fazer lá no PET 3. Então, bora lá. Então, bora a gente comentar o que a gente vai estudar aí nessa primeira semana, né? Então, primeira semana, o objetivo aí é a gente, né, estudar um pouco mais da geometria, né, analisando os ângulos, né, de polígonos, a estrutura, a característica dos polígonos, como é que é a respeito também das diagonais de um polígono, tá bom? Então, bora lá. Vamos comentar um pouquinho da atividade da primeira semana. Aí ele começa mostrando aí nessa atividade, né, o que é polígono, né? Então, polígono é uma figura geométrica plana e fechada, né, formada por segmentos de retas. Aí, olha só, não vou ficar lendo isso aqui, não, depois vocês dão uma lida a isso aí no pet de vocês, tá? Só quero destacar aqui as figuras, né, e mostrar o que é polígono, o que não é polígono, de acordo com essa definição que está aqui, tá? Então, ele destaca aqui a primeira figura falando que não é um polígono. Então, por que não é um polígono? Porque não é uma região fechada, né? Ó, tá vendo? Tem um buraco aqui. Então, isso não é caracterizado um polígono, tá bom? Já esse aqui, já essa segunda figura, é um polígono, né? Olha só. Aí, só voltar um pouquinho aqui nessa primeira frase, né? Então, vai falar que polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de retas, de forma que cada segmento se conecta a dois outros pelos seus, né, pontos extremos, ó. Então, tá vendo? Ó? Olha esse polígono. É formado por vários segmentos, tá vendo? E esses segmentos eles vão se conectando e tal pelas suas extremidades. Então, formou o polígono. Então, isso aqui é um polígono. Eu perguntar assim, quantos lados tem esse polígono? Então, você conta lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a gente fala que é um pentágono. O pentágono é um polígono que tem 5 lados, beleza? E ele vai mostrar essa terceira figura e vai falar que isso aqui não é um polígono. Então, ele vai falar, ó, segmentos se interceptam em pontos que não estão em suas extremidades. Então, por que essa figura toda não é um polígono? Porque você vê, ó, esses segmentos ED ou DE e AB, esses segmentos eles se encontram num ponto que não é extremidade. Para ser polígono, os segmentos só podem se encostar nas suas extremidades. A gente pode falar aqui que essa terceira figura, eu poderia falar que aqui eu tenho dois polígonos. Esse polígono aqui, que é um triângulo, e esse outro polígono aqui, que tem 1, 2, 3, 4 lados, que é um quadrilátero. Então, separadamente, eles poderiam ser entendidos como polígonos, separadamente. Mas o conjunto, um acoplado no outro, o conjunto inteiro como polígono, não posso falar, não. Isso aqui está errado. Tá? E aí ele vai destacar, né, que todo polígono tem essas quinas aqui, né, que são chamadas de vértices, e aí é importante a gente destacar que sempre ele coloca os vértices com a letra maiúscula, beleza? Aí ele vai falar também que polígonos podem ser classificados em convexos e não convexos. Aí ele explica, né? Um polígono é dito convexo quando todo segmento de reta que conecta dois pontos da região interna do polígono fica totalmente contido no interior dessa região. Aí ele vai mostrar aqui dois polígonos, e um polígono como convexo, o outro como não convexo. Então, o que é o convexo? Você pode pegar dois pontos sobre qualquer região aqui do polígono, e na hora que você traçar um segmento, esse segmento vai ficar contido completamente dentro do polígono. Isso é um polígono convexo. Já um polígono não convexo, isso não acontece. Por exemplo, aqui, ó, ele escolheu esse ponto aqui que está dentro do polígono, esse outro ponto aqui que também está dentro do polígono e traçou um segmento de reta. Quando ele traça esse segmento de reta, esse segmento ele passa por um pedaço que não está dentro do polígono. Então, quando isso acontece, a gente fala que o polígono ele é não convexo. Sabe um exemplo de polígono não convexo que a gente tem direto aí, né, que a gente vê principalmente em junho, nas festas juninas? A bandeirola, né? A bandeirola ela é um tipo de polígono não convexo, né? Porque tem aquela quinazinha lá, né, da bandeirola, tipo assim, ó. Né? É lógico que isso aqui não é uma bandeirola, mas só lembra essas quinazinhas aqui, as quinas da bandeirola, tá?
Então ele vai falar que o objetivo aqui desse PET, né, é estudar os polígonos convexos, tá? Porque são eles que importam aí nas análises da matemática, tá bom? E aí ele vai destacar alguns elementos do polígono convexo, além dos vértices, que a gente já comentou, ele vai destacar ângulos, tá? Então esses ângulos de verde aqui, ó, são os ângulos chamados de ângulos internos do polígono, e aí ele chamou esse polígono de A, B, C, D, E, tá bom? E esses ângulos aqui de laranja que ele destacou são os ângulos que são externos ao polígono, que aí tem com essas letras gregas aí, né, alfa, beta e por aí vai, tá? Uma coisa interessante da gente observar é o seguinte, sempre que a gente conectar, né, juntar no mesmo vértice o ângulo interno com o ângulo externo, isso sempre vai dar um ângulo de meia volta. Isso sempre vai dar um ângulo de 180 graus. Isso é uma coisa interessante que a gente observa nos polígonos, beleza? Aí ele vai falar também que um polígono é dito regular quando todos os seus lados forem congruentes. O que significa isso? Tiverem a mesma medida. E todos os seus ângulos internos também forem congruentes, ou seja, todos os ângulos internos também tiverem a mesma medida. Aí ele traz um exemplo aqui de um polígono A, B, C, D, E, e fala que isso é um polígono regular. Se eu for contar os lados desse polígono, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, isso aqui é um pentágono regular. Por que ele é um pentágono regular? Porque ele tem 5 lados iguais, e aí é lógico, se os 5 lados são iguais, os ângulos internos também são iguais. Se eu pegasse um transferidor e medisse, eu ia ver que esses ângulos todos têm a mesma medida, beleza? E aí, continuando, ele vai falar que no volume 2 do PET, trabalhamos os polígonos de 3 lados, triângulos, e 4 lados, quadriláteros. Aí ele vai falar, se n é o número de lados do polígono, a soma dos ângulos internos pode ser determinada pela fórmula. E aí ele já trabalhou isso aí lá no PET 2, né? Que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, quer dizer, se eu quiser saber a soma dos ângulos internos desse pentágono, eu tenho que trabalhar com essa fórmula, né? Jogando lá no lugar do nzinho o número de lados que tem a figura. No caso, o pentágono tem 5 lados e eu jogaria aqui como 5. E aí ele vai mostrar um exemplo aqui, né? Num triângulo. O triângulo tem 3 lados. Então, se eu quiser saber a soma dos ângulos internos de um triângulo, vamos imaginar que isso aqui fosse um triângulo, né? Então, n é 3 lados. Aí, substituindo aqui na fórmula, 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180, 180 graus. Então, quer dizer, em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Em um quadrilátero, que é uma figura que tem 4 lados, se eu quiser saber qual que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, o número de lados de um quadrilátero é 4. Então, substitui na fórmula, trocando nzinho por 4. Vai ficar 4 menos 2 é 2. 2 vezes 180, 360 graus. Ou seja, em um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360. Se eu quiser saber a soma dos ângulos internos desse pentágono, eu ia pegar a fórmula, ia trocar o nzinho por 5. Né? Ia ficar 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, eu ia ter a soma dos ângulos internos de um pentágono. E por aí vai. Você pode fazer isso com hexágono, com heptágono, tá bom? E aí, partindo para as atividades, a primeira atividade está assim, ó, observe cada um dos polígonos abaixo, descubra o nome do polígono e o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um e registre as informações no quadro. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai falar, por exemplo, o primeiro polígono, né, ele tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então tem 5 lados. Então eu vou colocar aqui, número de lados, 5. Qual que é o nome? O polígono que tem 5 lados é o pentágono. Qual que é a soma dos ângulos internos dele? Você vai pegar essa formulazinha aqui anterior, no lugar do n, você vai colocar 5 lados, porque o pentágono tem 5 lados, e vai fazer a conta. 5 menos 2, 3, 3 vezes 180, e vai colocar aqui o resultado. Figura 2. Vamos lá, vou fazer a figura 2 com vocês. Figura 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Um polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Como é que eu vou descobrir a soma dos ângulos internos do hexágono? Trabalha com a fórmulazinha lá. No lugar do n eu vou pôr 6, porque o hexágono tem 6 lados. Aí vai ficar 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, você tem o resultado disso aqui. E por aí vai, né? O próximo figura para vocês verem aqui, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então é heptágono.
Tem 7 lados. E aí vai fazer a mesma coisa. Vai jogar aqui na fórmula e descobrir o valor dos ângulos, só trocar o n por 7. Essa figura aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A figura 4 tem 8 lados, né? É um octógono. Quer dizer, aí você vai fazer a contazinha também lá para saber a soma dos ângulos internos, trocando o n por 8. Por aí vai. Beleza? Então ele vai falar aqui, ó. A soma... Aí ele vai dar uma introdução para a questão 2, né? A soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. E aí ele vai mostrar para a gente isso. Na sequência de figuras abaixo, temos um pentágono, ó, um pentágono aqui, tem 5 lados, com seus 5 ângulos externos explicitados. Quer dizer, ele destacou aqui os 5 ângulos externos desse heptágono. Note que nessa sequência, o polígono é reduzido proporcionalmente em suas dimensões até se degenerar um ponto. Chamamos esse tipo de transformação de homotetia. O que quer dizer? Ele vai pegar o polígono e ele vai reduzindo proporcionalmente o tamanho dele até o polígono se tornar algo bem minúsculo, que é um ponto. Então, ó, do primeira para a segunda figura, ele já reduziu o tamanho do polígono, da segunda para a terceira, reduziu de novo o tamanho do pentágono, da terceira para a quarta, reduziu mais ainda o tamanho do pentágono, e da quarta para a 5, o pentágono está tão pequeno que você não consegue visualizar, que é um pontinho. Agora, observa o seguinte, os ângulos externos, ele continuou em destaque para mostrar o quê? O que aconteceu com os ângulos externos do pentágono? Deu um ângulo de uma volta. O que é um ângulo de uma volta? 360 graus. Então, com isso aqui, ele mostrou, tá? Com o recurso da homotetia, ele mostrou que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo é sempre igual a 360 graus, tá bom? Aí a questão 2 é, você vai preencher essas informações de acordo com as dicas que já foram dadas anteriormente. Olha a letra A, por exemplo, ó. O pentágono é um polígono de... Aí pergunta, lados. Tá, pentágono, 5 lados. Você vai colocar aqui 5 lados. E de quantos ângulos internos? 5 ângulos internos. Sempre a quantidade de ângulos internos e de ângulos externos acompanha o número de lados do polígono. Se o polígono tem 5 lados, ele tem 5 ângulos internos, 5 ângulos externos. Se o polígono tem 6 lados, ele tem 6 ângulos internos, 6 ângulos externos, e por aí vai. A soma de seus ângulos internos é... A gente já fez isso aqui atrás, ó. Qual que é a soma dos ângulos internos de um pentágono, que foi a primeira? A gente já fez, você vai só copiar lá, para preencher. E a soma dos seus ângulos externos é... A soma dos ângulos externos de um polígono convexo está aqui. Sempre é igual a quanto? 360, você também já está aqui. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede, aí ele não fala quantos graus tem, né? Veja bem, para você descobrir quanto mede cada ângulo interno do pentágono, você vai fazer da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui anteriormente. Quando você fez o cálculo da soma dos ângulos internos de um pentágono, você vai fazer lá o cálculo, né? 5 menos 2, 3... 3 vezes 180 vai dar 540 graus. Então, 540 graus é a soma dos ângulos internos de um pentágono. Para você saber quanto mede cada ângulo desse, é só você pegar 540 e dividir por 5. Aí você vai descobrir quanto mede cada ângulo interno desse. Beleza? Aí, você sabendo já quanto mede cada ângulo interno desse, você vai escrever aqui, né? Mede tantos graus. E cada ângulo externo mede... Aí, veja bem, como é que você vai descobrir a medida do ângulo externo do pentágono? Lembra que, inicialmente, lá, quando eu comecei a falar com vocês aqui, eu falei que a gente observasse que o ângulo externo e o ângulo interno de um polígono sempre é meia volta, sempre é igual a 180 graus. Então, se você tiver descoberto já lá quanto mede o ângulo interno do pentágono, para você descobrir a medida do ângulo externo, basta você fazer 180 menos essa medida que você acabou de descobrir. Vamos supor que o ângulo interno do seu polígono meça 120 graus. Estou chutando aí, tá?
aleatoriamente. Vamos supor que o ângulo interno do seu polígono meça 120 graus. Como é que você vai descobrir o ângulo externo? É se você pegar 180 menos 120, 60 graus. Aí o ângulo externo do seu polígono mediria 60 graus, tá? Beleza. Aí a questão 2, o raciocínio é isso aí, né? Para as outras figuras, você vai acompanhar a mesma ideia de raciocínio, tá bom? E aí ele vai falar também aqui sobre o número de diagonais de um polígono convexo. Ele vai falar, né? A diagonal de um polígono une dois vértices por meio de um segmento de reta interno à figura. Então, a diagonal, ela sempre liga dois vértices por meio de um segmento de reta que vai estar interna à figura. Aí você fala assim, mas esse segmento aqui, por que ele não é diagonal? Porque ele não está interno na figura, ele está no contorno da figura, por isso que ele não é diagonal, tá? Então, de cada vértice de um polígono convexo de n lados, partem n-3 diagonais, tá? Ele já trouxe isso aí, não trouxe a demonstração, como é que ele chegou nisso, ele já trouxe essa informação para a gente, tá? Então, de um polígono que tem n lados, sempre vai partir n-3 diagonais. Pois um vértice pode ser conectado por meio de uma diagonal a todos os outros vértices, menos aos dois lados adjacentes a ele próprio. Então, ele vai justificar por que é esse n-3. Veja bem, é porque esse vértice aqui, por exemplo, ele pode estar ligado a qualquer outro para formar diagonal, menos a esse vértice, tá? Porque estaria formando no lado e a ele próprio. Então, é 1, 2, 3. Por isso é n-3. Tá? Como são n vértices, o total de diagonais traçados é, portanto, n vezes n-3. Então, você tem n vértices. De cada vértice, você traça n-3 diagonais. Como você tem n vértices, para descobrir o total de diagonais, é só multiplicar o número de lados vezes o número de vértices, ou o número de lados, vezes o número de diagonais. Entretanto, nessa contagem, uma mesma diagonal é contada duas vezes. Por exemplo, se eu estiver partindo desse vértice aqui, você vai contar essa diagonal aqui, não é? Só que na hora que você chegar nesse vértice aqui, você vai contar essa diagonal de novo. Então, você vai estar contando ela dobrada, você vai estar contando ela duas vezes. Então, para a gente resolver esse problema de que é contar a diagonal duas vezes, eu pego esse produto e divido por 2. Porque aí eu resolvo o problema de estar contando dobrado. Bem, então essa aqui é uma fórmula que me calcula o número de diagonais de um polígono convexo e aí de qualquer polígono, tá? E aí ele vai falar na questão 3. Desenhe as diagonais no polígono abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Então, como é que você vai traçar as diagonais? Você vai partir desse vértice. Vamos partir desse, por exemplo. Aí você vai ligar aqui, você vai ligar aqui, né? Você vai ligar aqui, você vai ligar aqui. Depois você vai para o outro vértice, né? Aí você vai ligar com essa, aí você vai ligar com essa. Então você vai traçando todas as diagonais. O importante é que você trace segmentos de retas que estão internos a essa figura, tá bom? Aí ele vai falar, o octógono regular de lado medindo 1 centímetro possui perímetro igual a... O que é o perímetro de uma figura? O perímetro de uma figura é só você somar os lados. Se esse lado aqui mede 1 centímetro, então você vai somar 1, mais 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 1. Ok? Vai dar aí 8 centímetros. Ou você pegar, né? O lado do octágono regular mede 1 centímetro. O octágono regular é uma figura que tem 8 lados. 8 vezes 1, 8. Tá? E ele vai falar que tem tantas diagonais. Você pode fazer esse cálculo de diagonais de duas formas. Depois que você traçou as diagonais, você pode contar, tá? Contar diagonal por diagonal. Ou você pode vir aqui nessa fórmula e substituir. No lugar do n, 8. Aí você vai fazer 8 vezes. Aqui, 8. 8 menos 3, 5. Né? Então, você vai fazer 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2, 20. Então, tem 20 diagonais. A soma de seus ângulos internos é... Ele quer saber qual é a soma dos ângulos internos do octógono. A gente já fez isso anteriormente, lá na questão. Aquela primeira questão que a gente fez, ó. A gente tem o octógono, que é a figura 4 aqui, ó. Você tem a soma dos ângulos internos dessa figura.
Então é só você pegar essa informação lá e preencher aqui, tá? Aí ele vai querer saber quanto mede cada ângulo interno. Ah, como é que eu vou fazer? Se eu sei a soma dos ângulos internos, e se você sabe que o octógono tem 8 ângulos, você pega esse resultado da soma e divide por 8. Aí você vai ter quanto mede cada ângulo interno. E vai falar, e cada ângulo externo do octógono mede quantos graus? Ah, como é que eu vou descobrir o ângulo externo do octógono? Aí vai fazer aquela mesma coisa que a gente explicou lá anteriormente. Lembra que o ângulo interno com o ângulo externo sempre é 180, sempre é um ângulo de meia volta. Vamos supor que você tenha encontrado, eu vou chutar um valor qualquer, tá? Vamos supor que você tenha encontrado como ângulo interno do seu octógono 70 graus. Vamos supor que seja isso, tá? Como é que você vai descobrir o ângulo externo? É só você fazer o 180, que é meia volta, menos 70. Eu estaria falando, então, que o meu ângulo externo é 110 graus, tá? Lembrando que esse valor é um valor que eu chutei aqui aleatório. Você vai ter que descobrir quanto mede o ângulo interno do octógono para fazer esse cálculo, beleza? A letra B e a letra C é o mesmo raciocínio. Pronto, com isso a gente fecha a primeira semana do PET 4 aí, tá? Então, espero que essa aula tenha sido útil aí para você acompanhar, para você entender e fazer essas atividades. Mas dá um joinha aí se você curtiu, se você gostou, e tamo junto, a gente vai comentando aí ao longo das semanas, beleza? Esse PET 4. Um abraço, galera. É isso aí.